Pessoal, boa noite. Tudo bem? Hoje nós estamos com a missão de tampar o buraco. Mas é um prazer tão grande voltar, retornar. Algumas pessoas sabem das dificuldades, né, que a gente tem, que eu tive de saúde há alguns meses atrás. Então eu estou retornando aos poucos aos centros. E semana passada até a última notícia que tiveram de mim lá no centro era que eu estava muito ruim no hospital, na UTI. E de repente eu cheguei lá para dar palestra, né? E aí eu tive que alertá-los, né? Falar, olha, eu não estou materializado, né? Não estou desencarnado, sou eu mesmo, ainda em carne. E aí eu vim para falar com vocês, tal. Então é um prazer estar aqui encarnado. Com certeza desencarnado também voltarei. Mas por enquanto nosso papel é encarnado, né? Hoje nós fomos convidados a falar sobre autoestima. Porque quando falou assim, Pierre, você pode escolher o tema, eu sempre jogo para os universitários, né? Espiritualidade me ajuda, e aí eles sempre me dão uma intuição do que eu devo falar. Aliás, nessa palestra que eu estou falando para vocês aqui, que eu voltei depois de um tempo, foi lá na casa de Eurípides, não sei se vocês conhecem a casa de Eurípides, né? E muitos internos, muitos familiares de internos, também era uma palestra sem definição de título, e eu falei, gente, me fala, porque ali tem que ser um título direcionado, eu acho, né? Mas não, veio um título na cabeça e eu falei, não tinha nada a ver com dependência, com nada. E eu falei, será que foi certo, né? Será que foi certa a escolha? E no final, uma família me procurou para dizer que aquilo que foi dito serviu para todos que estavam lá da família, estavam chorando, assim, era uma história muito particular, mas sempre então eu confio na intuição dos espíritos. Autoestima, então, hoje o assunto é autoestima. Para começar, é importante a gente falar sobre o significado da autoestima, né? Se você procurar no dicionário, estima é gostar, é querer bem, né? Auto é você mesmo. Então, autoestima é exatamente isso. Se você juntar esses dois significados, é você gostar de você mesmo. É o que você pensa de você mesmo. É o que você sente sobre você mesmo. A autoestima é isso. Então nós temos que tomar alguns cuidados, por quê? Temos que, como tudo na vida, a gente tem que ter o equilíbrio. Porque a autoestima elevada demais, ela te remete a faltas gravíssimas, que incorre pelo caminho do orgulho, da soberba, né, da arrogância. Esse é um problema sério quando você tem uma autoestima muito elevada. Como também nós temos que tomar cuidado, e a palestra é para falar sobre isso exatamente, a baixa autoestima também é um caminho tortuoso e dificultoso demais. Então, quando você não se vê bem, quando você não se gosta, quando você tem um sentimento que não seja muito bom por você mesmo, a sua autoestima cai, e aí você começa a colher os frutos desse sentimento, que corre, e é sempre, qualquer psicólogo vai poder te falar isso, qualquer psiquiatra vai poder te falar isso, ela é a porta de entrada para a depressão. E a depressão é a porta de entrada para o suicídio. É simples assim. Eu poderia resumir em várias coisas, mas é simples assim. Tomar cuidado com o nosso equilíbrio emocional, espiritual, para que a gente mantenha a autoestima em harmonia. Porque o excesso nos prejudica e a falta dele também nos prejudica. Nós temos hoje uma facilidade, a humanidade inteira tem uma facilidade hoje em que a gente tem acesso, não 100%, mas hoje nós temos um acesso muito fácil a vários benesses que antigamente não tínhamos, né? Por mais difícil que a gente possa sentir ou parecer, né, pelas notícias, pelo que é nos passado, pela internet,
Mas, por exemplo, hoje nós temos muito mais acesso a remédios. Ah, o SUS está horrível. Tá, mas nós temos acesso ao SUS. Antes não tinha isso. Pessoas morriam por falta de remédio. Muitas pessoas morriam por falta de alimentos. Muitas pessoas morriam iletrados porque não tinham acesso a um livro, a uma escola. Ah, mas a escola pública... Tem a escola pública. Vai estudar nos Estados Unidos, por exemplo. Eu morei lá um tempo. Vai estudar lá para você ver. Se você não tiver dinheiro para pagar... Lá não tem faculdade pública. Se você não ganhar uma bolsa, seja pelo esporte, por merecimento, você não faz, porque é caro. Vai fazer uma cirurgia. Quantos e quantos amigos meus que trabalham lá há anos, vai fazer uma cirurgia, vem para cá. Porque não consegue pagar lá. Porque não tem o Social Security, né? Que é o tipo INSS daqui. Então hoje nós temos essa pseudo-facilidade em ter acesso às coisas que nos fazem bem. E existe uma dicotomia, um paradoxo muito triste nessa história. Então éramos para ser a geração mais feliz de toda a história da humanidade. Porque a gente passa menos fome, a gente entende melhor as coisas, a gente tem acesso a várias coisas, acesso a conhecimentos, alimento, remédio, ok. Então éramos para ser a geração mais feliz de todos os tempos. E o paradoxo é, a humanidade nunca foi tão depressiva. Nunca foi tão triste. Ao ponto, eu não sei se vocês sabem, na Inglaterra, no Reino Unido, existe aqui não tem o Ministério da Agricultura, para tomar conta da agricultura, o Ministério da Cultura, para tomar conta da cultura. Lá hoje, já há 4 anos, existe o Ministério da Solidão. Verbas públicas, profissionais públicos para tratar da solidão. E isso é um sinal muito triste. Se é necessário ter um ministério para cuidar, pensa no tamanho do problema. No Japão, por exemplo, tem o governo, não é um ministério, mas o governo tem à disposição, como se fosse, você tem dentista, tem psicólogos do poder público, lá também tem, mas para cuidar da solidão. Tem aplicativo que é do governo, aplicativo que é como se fosse o Tinder do governo, onde você entra para conhecer pessoas. Solidão. Então, por que o paradoxo? Se hoje nós temos um acesso muito maior e melhor às coisas boas da vida, por que nós somos as pessoas mais tristes da humanidade? Nós batemos recordes de depressão e suicídio que nem depois da Segunda Guerra Mundial teve na humanidade. Nem depois da Primeira Guerra Mundial, com todas as atrocidades que houve nessas 2 grandes guerras, teve. É lógico que nós temos guerras pontuais hoje, por exemplo, né? Tem no Oriente Médio, tem lá no Ocidente, mas nada na proporção de uma Segunda Guerra Mundial e das mazelas que todo mundo aqui conhece. E nós somos a geração mais deprimida da humanidade, de todos os tempos. Muito dessa história de depressão, muito dessa história vem da autoestima baixa. E não foi à toa que Jesus nos pediu que nós tivéssemos, vamos pegar bem no pé da palavra, né? Com a tradução mais moderna. Nós temos que amar o nosso Pai, Criador, com toda a nossa inteligência, força e entendimento. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Como que a gente vai amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Essa é a dificuldade. Então Jesus não jogou ao léu, ele não jogou nada ao léu. Um olhar dele, um rabiscar na areia, tinha um significado transcendental. E esse pedido dele, amar ao Pai sobre todas as coisas, com toda a sua força, fé e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, tem essa transcendência. Ele não falou ao léu. É necessário amar o próximo, mas primeiro amar você. Você tem que se amar, porque senão você não consegue amar o próximo. Sabe aquela
aquela gravação, ou dizer no avião, que se ele porventura for despressurizado, você tem que primeiro colocar a sua máscara para depois auxiliar a quem está ao seu lado. É bem por aí. Porque se você auxiliar o lado, você fica sem oxigênio. Você não consegue auxiliar mais ninguém. Mas se você estiver bem, você consegue auxiliar todo mundo. Além de você, todo mundo que está ao seu redor. É simples assim. Então você tem que estar bem mesmo, com você mesmo, equilibrado. E para esse equilíbrio acontecer, nós temos algumas sugestões. Algumas sugestões. Tirados de alguns livros, feito alguns resumos. Então a gente tem algumas, mas o mais importante, a mais crucial de todas elas, é necessário mudar o nosso padrão de observação, o nosso padrão de comparação. Esse é um dos maiores e mais difíceis papéis do nosso dia a dia. Principalmente com o advento da internet. Né? Eu estava até vendo no mês passado um palestrante, Haroldo Dutra. Cara, excepcional, excepcional. Expositor espírita excepcional. E ele fala bem da autoestima, ele fala mais ou menos assim, que na internet é um palco. A internet é um palco. Ele faz essa comparação. A internet é um palco. E quando você acessa, você vê o show. Mas você não faz a noção do que é por trás do palco. Por trás do show. O esforço que é feito, os ensaios, o que dá errado, o que dá certo, a correria, a falta de maquiagem, a falta de luz, aquela correria atrás do palco. O que você enxerga do seu próximo quando você abre a internet, nas redes sociais, é só o palco. É tudo que tem de mais lindo. Uma boa iluminação, um prato bonito, uma maquiagem bem feita. Quando você pega as notícias de um amigo seu que foi viajar e você olha as fotos lindas, um pôr do sol maravilhoso, um prato lindo, uma praia magnífica. Mas aquilo ali é o palco. Ele escolheu a dedo todas as fotos que ele ia colocar. Ele não colocou ali, por exemplo, o dia que choveu lá no Nordeste. Ele não colocou. Ele não colocou as 8 horas que ele ficou em trânsito no avião. Fica 2 horas em São Paulo, mais 2 em Brasília. Ele não colocou. Ele não tirou uma foto dele depois de 8 horas. Por exemplo, um amigo meu foi para o Japão. Eu morei no Japão também. Ele foi para o Japão e são 12 horas de avião. 12 horas. Você chega destruído. E aí ele me perguntou, falou, Pierre, você não me avisou que a gente chega destruído. Eu falei, né? Você vai ter que vivenciar isso. Mas ele não colocou uma foto dele destruído. Só tinha foto da paisagem chegando, o mar, o Japão inteiro e tal. Então a gente enxerga o palco. O por trás, os bastidores a gente não enxerga. E ninguém coloca os bastidores. Ninguém coloca a hora que acorda, salvo alguns, né, pessoas que querem chamar atenção exatamente para isso, mas num ambiente normal, umas pessoas normais, você jamais coloca uma foto que você acabou de acordar. Com mau hálito, você não faz isso. Você coloca o palco. E aí vem um grande erro. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você olha para a vida do outro, mas essa vida é maravilhosa e a minha é um lixo. Eu sou chefe de cozinha, eu trabalho em restaurante, eu olho muito, eu presto muita atenção, e até uma fixação minha, eu presto muita atenção na reação facial das pessoas quando ela come o que eu fiz. Todo lugar que eu trabalho, eu quero um lugar que dá direto para o salão, para eu saber a reação de cada um. Para identificar a reação de cada um. Se ele gostou do prato, se ele ficou feliz, se ele ficou triste. Quando a pessoa faz uma cara meio assim, eu vou lá na hora. E aí, o que aconteceu? Para minha tristeza, e eu acompanhei aos poucos o advento da internet, a entrada maciça do brasileiro nas redes sociais, e eu já estava nos restaurantes. Então eu canso de ver, desde então, pessoas que chegam
Uma família, por exemplo. Chega uma família. Pai, mãe, 2, 3 filhos. Senta, não troca um ar. Uma palavra um com o outro. Um nada. Pede os pratos aleatoriamente, aí chegam os pratos. Nada. Cada um no seu celular. Se tem uma criança, tem um tablet na frente para ela não dar trabalho. Sem querer julgar, viu, pessoas? Eu estou relatando o que eu enxergo. Aí chegam os pratos, cada um no seu celular, quase não olha para o prato. Isso já me deixa, o chefe de cozinha já fica chateado. Porque metade do prato é o retrato, é a aparência, né? É comer com os olhos. A pessoa mal olha. Mas aí quer postar o palco na internet. O que eles fazem? Abre um sorrisão e reúne todo mundo e pede para o garçom tirar foto e tira como se estivesse acontecendo uma festa na mesa. Como deveria ser, mas não é. 80% não é. Confie nesses dados. Eu tenho um gráfico. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. 80% das pessoas que sentam num restaurante postam mentiras na internet. Porque aquela felicidade, aquele diálogo, aquela confraternização não existe. Eles se sentem muito mais próximos dos 2.000 seguidores e amigos do Instagram, que não são amigos, que ele não conhece, do que o filho que está do lado. O filho do lado só entra na foto. Ele abre um sorriso. E é muito estranho. Porque abre um sorriso. Não sei o quê. Manda pra mim. Aí, morre. Acabou o sorriso. Acabou o diálogo. Aí vai comer. Tira a foto da comida. Tira. E vai embora. Levanta, vai embora. Não teve sorriso de verdade. Não teve um diálogo verdadeiro. Não teve a confraternização que merecia. Que o prato merecia. Que o ambiente merecia. A pessoa coloca o palco na internet. E aí você chega cansado do trabalho, exausto, sem dinheiro, final do mês principalmente. Aí você olha aquela foto do seu amigo lá no restaurante, aquela felicidade, aquela alegria. A minha vida está muito ruim. Mas do seu lado, assistindo ali uma série com você, está sua mulher comendo uma pipoca e ri e comenta. Você não sabe a grandeza que é ter essas pessoas do seu lado. Porque aquilo na internet é mentira. Então nós temos que mudar o nosso padrão de comparação. Porque a sua vida real, ela nunca vai fazer frente à vida de palco que o outro está postando. E vamos ser sinceros, a gente também faz isso. Não é isso? Você vende algo que não é totalmente verdadeiro. Mas você está agindo como todo mundo faz. É o agir, é a atitude do gado. Quando alguém te fecha no trânsito, por exemplo, qual que é a sua reação? Quem dirige aqui deve saber. Alguém do nada te fechou no trânsito, buzinou e ainda mostrou o dedinho do meio para você. Qual que é a sua reação? Porque ser espírito é fácil aqui no centro. Você emana na hora boas mensagens, boas energias para aquela pessoa. Fala, gente, Deus, vai com esse senhor, vai com essa senhora. Você faz isso? Ou passa pela sua cabeça 1000 maldades que você atribui para o universo. E você buzina também. E você quer mostrar o dedinho, você quer falar que a mãe dele tem uma profissão noturna remunerada. É fácil ser espírita aqui no centro. No trânsito é difícil. No trânsito é difícil. Mas a sugestão que eu estou dando é essa. É mudar o seu padrão de comparação. É ter a consciência de que aquilo que estão te vendendo é mentira. É você perceber que o que a maioria faz, a sua mãe deve ter te falado isso, a minha mãe me falou isso demais. Você não é todo mundo? Ou sua mãe nunca te falou isso? Você nunca falou isso pro seu filho? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. É bem assim. Mãe é sábia demais. Você não é todo mundo. Se todo mundo xinga, se todo mundo buzina no trânsito, está errado. Você não tem que fazer igual todo mundo faz. Se você tiver isso em mente, aliás, vocês vão lembrar de mim.
Quando alguém te fechar no trânsito, na hora você vai lembrar de mim. Você pode até pensar, mas você não vai verbalizar, você não vai apertar a buzina. Você pode até não conseguir fazer uma prece para essa pessoa, mas você parou no meio do caminho da agressão. Por quê? Nós estamos pensando nisso agora. E pensar nos faz entrar em contato com nós mesmos. Vamos filosofar um pouco. Qual que é a possibilidade de uma pessoa que te fechou no trânsito, seja por qual motivo for, se ele é barbeiro, se ele é nervoso, se ele é ignorante, qual que seja for o motivo. A pessoa te fechou no trânsito, você quase bateu, jogou no meio-fio, voltou. Se você buzinar, mostrar o dedinho do meio para ele, xingar ele, qual que é a possibilidade? No sol de rachar de Goiânia, num trânsito de morrer, ele dá ré, abrir o vidro para o vento quente entrar, e falar assim, você que me xingou, mostrou o dedinho para mim, desculpa por eu ter te fechado. Qual que é a possibilidade disso acontecer, gente? É nenhuma. Porque a agressão gera agressão. Porque a violência gera violência. E o amor gera amor. E o perdão gera perdão. Não tem como você plantar maçã e colher melancia. Esquece, isso nunca vai acontecer. Nem por um milagre de Deus, que ele não queria ir contra a natureza. Não, vou fazer isso por ele. Ele poderia fazer, mas Deus seria tão sábio que ele não faria isso. Porque se eu colocar uma melancia no pé de maçã, que segurança que eu vou estar dando para a população da terra, que quando ele plantar uma coisa, ele vai colher a mesma coisa. Eu não vou fazer isso. Então nem por um milagre vai acontecer de você plantar maçã e colher banana. Nem por um milagre, esquece. Então, trocar o padrão de raciocínio, trocar o padrão de comparação já nos dá uma luz sobre a nossa vida. Você vai começar a olhar aqueles seus problemas, aquela sua vida que você acha que é terrível, ela não é tão terrível assim. Ela não é tão terrível. Ela é verdadeira. Antes de ser terrível, ela é verdadeira. Uma outra sugestão é: muda a frequência da sua energia. Ela equilibra tudo na sua vida, até a autoestima. Eu já te disse, né? Sou chefe de cozinha. Como? Eu acho que aqui a maioria gosta de cozinhar também. Mesmo os homens, né? A gente está pegando nessa vibe boa, né? De entrar na cozinha e fazer. Como que se você pegar um bolo, você tem uma receita na mão. 2 copos de farinha de trigo, uma colher, a mesma receita, fogo a 190 graus por 45 minutos. Aí você vai, mexe, bate, põe os ovos, 45 minutos, tira. Aí você vai tirar o bolo, você para e não desenforma, ele cola na forma. Ou ele fica batumado. Batumado todo mundo sabe o que é, não? Ele não cresce, né? Não cresce. Aí amanhã, você pega a mesma receita, bate na mesma vasilha, põe no mesmo forno, na mesma temperatura, nos mesmos 45 minutos. Quando você tira, o que você acha que vai acontecer? É o mesmo bolo. Ele vai grudar e ele não vai crescer. Então, se você não trocar a receita, o seu bolo vai continuar não crescendo. Então, é necessário mudar a vibração, mudar a receita. Então você fala assim, nossa, Pierre, eu não tenho amizade boa. Minha amizade só me leva para o lado errado das coisas. Tá, mas e esse nosso semana? Você fala, já vou no boteco com eles. Não vai mudar. Pierre, eu não consigo achar um parceiro ou uma parceira. Eu só conheço gente irresponsável, gente que me faz sofrer. Tá, mas onde você está procurando? Aí você vai procurar, é no boteco, é na balada. Não que ali não tenha pessoas boas, sem querer julgar. Mas se no boteco e na balada não deu certo, por que não mudar a vibração? Muda a receita. Começa a frequentar um grupo de estudo do Centro Espírita. Começa a frequentar um grupo de ação voluntária. Eu ajudo o tio Cleobaldo, a gente fornece 1.200 marmitex toda semana. Precisa de gente para fazer tudo, descascar batata, tudo. E é um bate-papo dos mais legais. Se eu tivesse que conhecer uma pessoa, eu gostaria de conhecer lá, por exemplo. Uma energia diferente, uma alegria diferente.
Comece a fazer uma nova faculdade. Eu estou pensando em entrar em uma, estou com 56 anos. Eu quero acabar minha psicologia, vou fazer psicologia. Vou ser o tio da turma, sem problemas. Vou conhecer gente nova, vou conhecer adolescentes, talvez eu possa mudar alguma vida ali. Mudar a receita, mudar a vibração. Eu trabalho muito com pessoas de dependência química, né? A gente recolhe pessoas da rua, com as Namitex a gente chega na vida deles, né? Pega a confiança e quando eles querem internar, eles têm que querer, lógico. Eu tenho algumas clínicas que atendem de graça essas pessoas. Internam, 9, 10 meses. E a grande reincidência, a gente fala a queda do adicto, ela acontece porque ele não muda a receita. Ele sai, ele se sente forte o bastante para sair. O recuperado não tem, o dependente não tem recuperação definitiva. É um dia depois do outro, você já deve ter ouvido essa frase, é um dia depois do outro. Mas as quedas acontecem exatamente, quando eu dou palestra nessas clínicas, eu falo exatamente sobre isso. As quedas acontecem porque a receita é a mesma e o bolo está o mesmo bolo batumado. Ele sai, e quem são os amigos deles? São os usuários. São aqueles que vai levar ele para o boteco. Porque o dependente químico é assim, ó. Tem os gatilhos. Uns gatilhos. Ele está forte, forte. Então, assim, tem uma grande terapeuta que ela fala assim, Pierre, tem que tomar conta. O dependente químico, ele tem que tomar cuidado até com café. E eu não entendi, né? Mas ela trabalha há muito tempo. Ela falou, o café, às vezes, te remete a um gatilho do cigarro. O cigarro te remete ao gatilho da cerveja. A cerveja da vodka, e aí ele volta a cheirar pó. É uma sequência. Então, até do café, a gente tem que tomar cuidado. Então, se eu preciso desse cuidado, e eu saio de uma clínica de recuperação, e eu mudo a minha frequência, eu mudo a receita, eu não preciso de expulsar os amigos da minha vida. Mas se me chama para o boteco, eu falo, não, boteco eu não vou. Se você quiser ir na biblioteca, vamos ver um jogo, vamos jogar um vôlei, mas no boteco eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu quero mudar a receita da minha vida. Eu quero mudar a vibração da minha vida. Eu quero fazer diferente. Eu quero que meu bolo cresça. Então essas duas sugestões são sugestões que a gente leva para a vida. Nossa e de quem nos cerca. Mudar o nosso padrão de comparação, que normalmente na internet é falso, ou é superficial, ou ele é fluídico. Eu falo fluídico, porque é uma coisa que some facinho. E mudar a receita, mudar a sua vibração. Nessa questão de mudar a vibração, nessa questão de mudar a receita, não é questão de você procurar ver com outros olhos o que te apresentam facilmente, gratuitamente. Você, nesse exercício, se fortalece todo dia um pouquinho. A mudança ela não vai acontecer na hora. Né? Quem ver e ouvir essa palestra daqui uns dias, ou amanhã ou depois, que não pode vir, ele não vai ver, vai pôr, então peraí, então eu vou mudar hoje e amanhã eu já estou melhor. Não. Essa mudança ela vai vir gradativamente, com o seu esforço. Porque a terceira opção que eu vou te dar, a terceira sugestão que eu vou dar para vocês, é exatamente essa. Um dos grandes fatores de você não se ver bem, de você não se sentir bem com você mesmo, é você não acreditar que você tem possibilidades. É você não acreditar que você tem um talento, por exemplo. E Deus não faria isso com a gente. Todos nós temos sim um talento. Todos nós. Por exemplo, eu já surfei na advocacia, já surfei na psicologia, filosofia, teologia, mas o que me faz bem é cozinhar.
Eu sou realizado como chefe de cozinha. Um mecânico que se realiza como mecânico, por exemplo, eu tenho um primo que é mecânico. Ele arruma um carro e você vê a cara dele quando o carro sai da oficina. Ele fica escutando o barulho do motor, ele tem uma audição maravilhosa. Ele fica escutando o barulho do motor quando ele arruma o motor. Aí se tiver alguém do lado, ele sempre fala, ó, o motor ficou zero. Uma autoestima equilibrada. Porque ele gosta do que ele faz. O talento dele é aquilo ali. E quando eu falo talento, não é você ser um grande músico, o melhor chefe do mundo, não. É fazer o que gosta. E fazer feliz, com amor. Então, quando eu faço um prato, e a pessoa come, aí às vezes lá no restaurante, né, a pessoa olha lá para frente e fala, que tá gostoso, eu leio, eu já aprendi até a ler os lábios das pessoas. Tá bom demais, tá maravilhoso. Isso me dá uma sensação que dinheiro nenhum paga. Que aprovação nenhuma da sociedade paga. Porque nós estamos falando sobre isso. Sobre a nossa imagem para os outros. Enquanto você não parar de se importar demais com a opinião dos outros, você não vai ser feliz. Você não vai conseguir essa realização pessoal. E a sua autoestima fica sempre ali, ó. Sou feliz hoje, amanhã sou triste, sou feliz hoje, amanhã sou triste. Fica só, nunca tem um equilíbrio para você fazer um bom proveito desse equilíbrio. Então, todo mundo tem um talento. Seja ele qual for. Então, o que a gente pede como sugestão? Invista nesse talento. Invista tempo. Ah, mas peraí, eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma gastronomia. Não precisa. Tem um menino que trabalha comigo já há uns 5 anos, 6 anos, vai fazer 6 anos. Começou do zero, limpando peixe. Ele não sabia fazer nada na culinária japonesa. Mas ele punha na boca, Pierre, que coisa gostosa. E papapá, me ensina isso aqui, me ensina isso aqui. Aí ele vai anotando, anotando. Há 6 anos ele anota. Se fosse uma pessoa que não investia nele mesmo, com 3 anos ele parava de anotar as coisas. Até hoje ele anota. Coisas que eu falo, coisas que eu inovo. E ele entra na internet e me mostra. Ele faz cursos online, gratuitos. Tem cursos gratuitos. Então ele hoje é o melhor sushi man de Goiânia, sem fazer um curso superior. Sem gastar dinheiro. Ele gasta tempo. A prioridade dele é essa. Então ele investe no talento dele. Eu tinha uma prima, ela já é falecida, eu tinha uma prima, que alguém adoecia, vocês devem conhecer alguém desse jeito na família, todo mundo tem alguém desse jeito na família. Alguém adoece, ela vai para lá cuidar. É do avó, do pai, do tio, a pessoa, uma amiga, a prima dela, nossa prima quebrou a perna, ela foi para lá, ficou 2 dias lá, fazendo curativo, quando ela saiu do hospital. Ela vai dormir no hospital. E ela achava que a carreira dela tinha que ser advocacia. E era uma advogada triste. Triste. E de repente ela deu uma guinada. Vou fazer enfermagem. Todo mundo sabia que era aquilo que ela tinha de talento. Mas ela teve que se enxergar o talento. E ela fez enfermagem. E eu acho que eu não conheci pessoalmente uma enfermeira melhor. Dedicada, amorosa, cuidadosa, caridosa. Ela saía comigo nas ruas para morador de rua, a gente faz um trabalho, morador de rua, tem muito machucadinho que fica ao léu, né? E aí ela ia com o estojinho dela, limpava, fazia asepsia, fazia o curativo, dava ponto. Caridade. Então quando eu cozinho para fazer as marmitex, é com o mesmo prazer que eu faço quando a gente vende lá no restaurante. É o mesmo prazer. Uma energia diferente, mas o prazer é o mesmo. A atenção, o carinho, a limpeza, o cuidado é o mesmo. Então eu acho que eu gostaria que ficasse gravado essas 3 sugestões. Mudar
o seu padrão de comparação e entender que o que vendem na internet nem sempre é verdadeiro. E entender que o pouco que você tem em casa, sua vida, pode ser muito para outro, muito. Aliás, eu tenho até um exemplo para te dar. Eu não sei se vocês sabem disso, é uma estatística que eu puxei o ano passado, em dezembro do ano passado, em janeiro do ano passado. O Brasil é um dos únicos países no mundo que quando encomenda uma Ferrari, não são muitos, né? Goiânia tem muito, mas não são muitos aqui no Brasil que tem condições de ter uma Ferrari e manter. Mas o Brasil é o único que faz um pedido extra para a fábrica. Você pode mudar algumas coisas. A cor do couro, você pode mudar algumas coisas, né? Elitizar. É um dos únicos países que pedem para o vidro, que de fábrica é escuro, para ter uma proteção solar, de luz e tal, é o único que pede para que venha vidros brancos, transparentes. Brancos, transparentes. E aí você vai estudar o porquê. Porque o brasileiro é ficcionado em carro. Carro, para o brasileiro, é uma figurinha que te remete a um status. Tem gente que mora de aluguel, custa pagar as contas do mês, mas paga uma prestação de 1.000 e tanto num carro. Porque o carro tem que ser bom. É igual o iPhone. Mas aí o iPhone a gente deixa para outro dia. Para o brasileiro que é aficionado, essas pessoas que têm muito dinheiro, não basta ter o melhor carro do mundo. Não basta ele poder ter a condição de manter um carro que é caríssimo. Não basta isso. As pessoas têm que ver ele dentro do carro. E ele tem que... Goiânia é bom, é expert nisso. Eles têm que fazer a Via Crucis toda sexta e sábado à noite. Ele tem que passar na frente de todos os bares e restaurantes de Goiânia. Não é? E para ele, é duas passadas. Eu sei que eu conheço muita gente que faz isso, assim, da minha convivência. É 2, 3 vezes. Ele vai na hora do almoço, à tarde e à noite. Nos mesmos lugares, com vidro transparente, para ver que ele está na Ferrari. Que ele está na Lamborghini. Aí eu te falo, ele chega à noite em casa, ele tem aquela sensação de prazer da pessoa olhar para ele, e aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa e deixa o carro na garagem, aí amanhece o dia para ele. Aí eu vou falar para vocês, o mau hálito dele é o mesmo do meu. Mas a paz interior que eu tenho, ele não tem. Porque as pessoas que estão ao meu redor, quando ela me liga para vir aqui dar uma palestra, não é pelo carro que eu tenho, é pelo Pierre que ela me chama. Não é pela Ferrari que eu dirijo. E isso me dá uma satisfação que dinheiro nenhum, que Lamborghini nenhum poderia me dar. As pessoas estão perto de mim pelo que eu sou, pelo que eu falo, pelo que eu faço, mas principalmente pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, ou digo que tenho, porque tem muita gente que nem pode ter, mas fala que tem. Então mudar esse padrão de comparação. Quando você vê alguém passando com um vidro claro ou aberto, às vezes está até chovendo, ele abre o vidro para passar na frente do restaurante. Está chovendo, ele abre o vidro. Quando você vê uma pessoa dessa, você vai falar, coitado, ele só tem a Ferrari. Coitado. O vazio dele faz ele ter esse tipo de atitude. E a gente tem dó. E aí a gente tem que emanar boas energias para ele, igual a gente emana boa energia para aquele cara que te fecha no trânsito. E se for um cara de Ferrari que te fecha? Aí é duas orações. 2 orações. Pessoas, em ponto, eu gostaria de agradecer a Deus, a espiritualidade, de me dar saúde e carinho e amigos para me fazer retornar a essa casa. Aos desencarnados,
Sejam bem-vindos sempre. E tem gente querendo falar muita coisa. Aos encarnados, muito obrigado. A quem deve estar assistindo o vídeo agora, muito obrigado pela paciência de me ouvir por quase 1 hora. Muito obrigado pela caridade. Amém.